Gilberto Freire, depois de 1951, passa a ser um novo Camões. Eu digo que Gilberto Freire é o Camões de Salazar, ou seja, Gilberto Freire faz a mais expressiva, complexa e sofisticada elaboração, né, tardia, de justificação tardia desse colonialismo cultural, dessa presença cultural institucional dos portugueses em África. Salazar o convida para uma viagem de 7 meses às colônias de todo o Império, ou seja, desde as Índias até a África, e o Gilberto Freire tem nessa viagem uma posição e uma recepção dentro do Estado salazarista português de chefe de Estado. É uma guinada importantíssima na própria trajetória intelectual do Freire aqui dentro, que era um cara que até então era visto como de esquerda, próximo inclusive ao PCB na região Nordeste, Bahia e Pernambuco fundamentalmente, apesar de ter sido deputado federal pela UDN. Então, o lusotropicalismo, que é o conceito, o modelo teórico que o Gilberto Freire formula explicitamente nessa agregação ideológica que o Estado Nacional Português passa a incorporar a sua própria doutrina, a sua própria razão de ser, os livros do Gilberto Freire eram cartilha obrigatória de toda a diplomacia portuguesa em qualquer canto do mundo. Então, qualquer cônsul, qualquer diplomata português tinha que sistematizar a sua interpelação onde estivesse dentro da lógica explicativa sugerida por uma série de textos de encomenda que o Gilberto Freire desenvolverá e escreverá nos anos 50, nos anos 60, mais precisamente um texto chamado O Luso Utópico, que ele publica em Portugal em fevereiro de 1961, que é uma espécie de resposta simbólica ao primeiro arrebentar da guerra de guerrilha no norte de Angola, quando aquilo que depois se consumará como o MPLA do Agostinho Neto lança-se em armas contra os colonialistas portugueses e contra, evidentemente, o exército português. Então você tem ali uma luta muito interessante, ou seja, Freire asseverando as tradições lusotropicais, asseverando, portanto, a reprodutibilidade desse Estado e, em paralelo, o inaugurar da resistência antiportuguesa, da resistência que depois caminhará as autonomias nacionais dessas regiões em África, fundamentalmente no ano de 1975. Então, isso são dados importantíssimos. O fascismo português só se mantém anacronicamente no pós-Segunda Guerra Mundial graças a esse malabarismo institucional de manutenção das colônias. Grande parte, né, do arranjo econômico que Portugal tinha para si vinha desses capitais investidos fundamentalmente em Moçambique e fundamentalmente em Angola. Isso é chave, isso é importante. Por quê? Porque com essa luta de resistência armada por parte dos africanos, né, que formarão depois o FNLA, o MPLA, o UNITA, o Frelimo, o Renamo e Moçambique, você passa a ter grupos sob influência soviética, grupos de influência maoísta, né, é o caso da UNITA no seu primeiro momento. Você passa a ter uma prática de resistência à metrópole com a guerra armada, o que obriga, a partir dos anos 60, e o Salazar diz, olha, com toda a força para Angola, porque ele sabia, em 1961, que se perdesse Angola para os autonomistas, ele estaria perdido em termos de manutenção econômica e manutenção do próprio Portugal. Então, quando o Salazar dá uma resposta, né, de combate sistemático às guerrilhas que vão aparecendo em Cabo Verde, Guiné, né, Angola, Moçambique, ali em África, nessa resposta é que nós temos um fenômeno social de magra importância, e me perdoe se eu sou excessivamente didático, mas tem que fazer assim, né, para justificar esse personagem institucional e esse personagem histórico que é o soldado de médio escalão que comporá uma instituição fundada em 1973 chamada Movimento das Forças Armadas. Ou seja, a Revolução de 74 começa com um golpe que depõe Marcelo Caetano, e esse golpe é controlado por milicianos do Movimento das Forças Armadas. O Movimento das Forças Armadas é o resultado institucional, né, de luta, de resistência, né, dos portugueses, dos soldados, sargentos, capitães, né, soldados de médio escalão, contra as diretrizes suicidas do Estado português em querer manter, em 1973, 12 anos depois, em querer manter em Angola, em Cabo Verde, na Guiné-Bissau, essa luta militar, que era uma luta militar derrotada, porque estava mais que claro em qualquer manual, né, qualquer manual de tropa, né,
que uma guerra de guerrilha jamais pode ser combatida por exércitos de tropas regulares. Então, esses caras, esses jovens estudantes, proletários, que saem do interior, das capitais de Portugal e vão para Angola, adquirem nesse processo de saída de Portugal e chegada a Angola para combater um inimigo que lutava pela sua autonomia, tá certo? Desenvolvem um processo político, desenvolvem uma institucionalidade na sua caracterização ideológica que em pouco tempo, não é tão pouco tempo, mas são 12 anos, esses caras, ao se organizarem no MFA, vão afrontar o eixo estrutural do que mantinha, sabe, de maneira anacrônica, o próprio Estado fascista, que é, né, a alta cúpula do exército português, tradicionalista, que a alcunha política da ocasião chamava de a Brigada dos Reumáticos, todos velhinhos, generais, né, de alto escalão, mas que não tinham mais noção de realidade alguma. O mal do Alzheimer não era ainda definido, né, em conceito comum, mas a Brigada dos Reumáticos era uma brigada de Alzheimer sistematizada, e era isso que mantinha na alta esfera do Estado Nacional Português uma justificativa, né, para o próprio Estado, do governo Marcelo Caetano, de manutenção, de continuidade, de manutenção dos interesses de ocupação, ou seja, de preservarmos Angola, Moçambique, Guiné e Cabo Verde para nós portugueses. Então você tem aí um racha dentro do campo das Forças Armadas entre soldados, fourrières, sargentos, né, capitães, os capitães de Abril, né, que se consagrarão como uma oposição, né, a esse modelo, né, de gerenciamento, né, já completamente anacrônico do processo colonial, que era salvaguardado por essas elites, né, tradicionalíssimas do exército português. Importa ressalvar que há um sentido de classe nessa composição do movimento das Forças Armadas que tem que ser reiterado. Há um célebre intelectual marxista português, pouco conhecido na nossa cultura, né, que se notabilizou em 1974, 75, quando ele assinava os seus textos com o pseudônimo Charles Rive, é um anarquista, um teórico autogestionário, chamado Jorge Valadas, e o Jorge Valadas, durante algum tempo, no ano de 1966, 1967, esteve no Exército e escreve um artigo fabuloso para uma revista que um grupo de intelectuais marxistas dissidentes, exilados em Paris, revista chamada Caderno de Circunstância, e em um desses artigos, em 68, publicado em janeiro de 68, ele dá notícia dessa nova composição social do exército português, né, frente ao quadro de que, para você manter uma luta de tropas regulares em várias frentes, uma coisa era você enfrentar o MPLA no norte de Angola, mas depois era enfrentar as tropas, né, autonomistas em Moçambique, depois as tropas do Cabral, Palmeira Cabral, né, na Guiné e em Cabo Verde, ou seja, você tem várias frentes. Isso exigia o quê? Um contingente expressivo de soldados que não estavam naturalmente dirigidos pela própria historicidade a que se colocava ali o fascismo português, e esses soldados são o quê? São jovens estudantes que assumem essas patentes intermediárias, são trabalhadores rurais, são trabalhadores da indústria portuguesa, né, da rara indústria portuguesa, mas de qualquer maneira há um conteúdo social que passa a afrontar essa cegueira na condução do Estado Maior sobre a guerra colonial. Então isso é um ponto de fundamental importância para se entender por que é que o 25 de Abril foi desencadeado pelo movimento das Forças Armadas. Um dos elementos didaticamente mais fáceis de ser aqui aferidos, evidentemente que há correntes dentro do MFA, você tem correntes de direita, o Spínola está apoiando esse processo como um cara da direita, não diria direita liberal, mas também não é da direita fascista, ele já se opunha, mesmo quando foi governador da Guiné-Bissau, já se opunha desde os anos 60 a essa asfixia institucional que o governo fascista português impunha, continuava a manter sobre, né, as colônias em África. E é o autor, o Spínola, o general Spínola, que foi o primeiro mandatário, né, no governo da Junta de Salvação Nacional, depois assumiu como presidente do primeiro governo provisório, né, um mês após o 25 de abril, né, no finalzinho do mês de maio. O Spínola tem um papel importante e é um elemento do conservadorismo português,
mas é um conservadorismo pautado pela lógica administrativa dessa tecnocracia remanescente dos anos 50. Então isso é importante frisar, porque essa tecnocracia dos anos 50, que é a tecnocracia que idealizará o uso do tropicalismo do Gilberto Freire, tá certo? Estará como espínola nesses primeiros momentos da Revolução e apostava na manutenção negociada da África para Portugal, sugerindo, através, é só ler o livro que o Spínola publica em 1974, aliás, uma publicação feita aqui no Brasil, pelo Carlos Lacerda, Portugal e o Futuro, onde ele desenvolve, onde ele disserta, descreve a necessidade desse mercado comum, desse mercado integrado, ou seja, de soluções políticas para aquilo que não tinha solução militar, ou seja, como era um combate inútil, ou seja, nós vamos negociar a saída das tropas portuguesas de Angola, Moçambique, mas negociar para nos mantermos como administradores, possíveis administradores do processo de gerenciamento da autonomia dessas colônias transformadas agora em países. Então isso é fundamental e importante, ou seja, você tem a queda do fascismo, você tem um bloco intermediário nascido nas entranhas do fascismo português, que é esse bloco tecnocrático, que depois vai se bater com a esquerda do MFA, que tinha a figura do Otelo Saraiva de Carvalho, a expressão maior, mais contundente e até mais antagônica, né? Visivelmente antagônica a essas considerações mais conservadoras do bloco spinolista. Então, veja, é um processo que tem consequências adicionais aos primeiros 2 anos da Revolução Portuguesa, e esse processo ele tem que ser percebido inicialmente lá em 51, quando há uma reformulação interna do Estado através dessa lógica de centralização administrativa na pauta tecnocrática, na excelência tecnocrática. Um grande intelectual português, chamado Adélio Cedas Nunes, que é o fundador da mais expressiva revista, não sei se ainda tem esse peso hoje, Carla me corrija, você que esteve lá há pouco tempo, a revista Análise Social. O Adélio Cedas Nunes notabilizou-se como um dos grandes teóricos da sociologia portuguesa, pelos seus artigos, pelos seus textos publicados na Análise Social, onde ele já, no fim dos anos 60 e começo dos anos 70, conseguia perceber no universo estudantil da Universidade Portuguesa, evidentemente, e no universo tecnocrático, dentro dessas administrações públicas que se colocaram fundamentalmente em Lisboa e no Porto, a presença desse cariz tecnocrático, ou seja, essa modernização interna da institucionalidade através da prática da eficiência administrativa. O Cedas Nunes é um autor que tem uma importância expressiva à composição do argumento teórico que o João Bernardo desenvolverá no período ali, nas vésperas do golpe, em 74, no período imediatamente anterior ali à Revolução, esse período vai de 68 a 74, quando o João Bernardo se notabiliza como uma das figuras máximas da extrema esquerda portuguesa. Então eu tento fazer um mapa geral para acharmos o nosso personagem no meio disso tudo. Não poderia ir direto ao personagem sem informações mais didáticas. Me perdoe se estou sendo tosco, mas eu estou tentando correr aqui para não vacilar na garganta, porque assim eu sei que ela não vai parar e ela vai falando sozinha e eu posso ficar sossegado nas grandes aflições. Então percebam, colonialismo tardio, instituições de violência repressiva contundente, não se pode elogiar pior, tá certo? E uma reatividade dentro do campo administrativo contra esse mesmo fascismo escravizado e uma reatividade explícita no campo social, quando as extremas esquerdas passam a se organizar e a lutar frontalmente, a partir de 1964, 63, contra a própria esquerda, que celebrava, queiramos ou não, e perdoe dizer isso, não sei se tem algum PCPista aqui simpatizante, mas que celebrava uma saída moderada, muito moderada, naquele modelo dimitroviano da grande frente nacional, da burguesia honrada, de substituição do Estado fascista, liderada pela figura do Álvaro Cunhal. Então, deixem-me dar essas notícias. Então, nota o que eu estou. Tecnocracia cindida, você tem movimento das Forças Armadas cindido, tá certo? Ou seja, e essa cisão terá implicações políticas no pós-74 e agora no campo da extrema esquerda, ou seja, a grande oposição desde o pós-Segunda Guerra Mundial
né, ao governo, ao regime salazarista, a oposição clandestina, era a oposição do Partido Comunista Português, sob a liderança, né, de alguns personagens, né, mas principalmente sob a liderança de Álvaro Cunhal. Álvaro Cunhal é a figura proeminente do comunismo stalinista, do comunismo de matriz soviética no Portugal dos anos 60, dos anos 70. E é a grande expressão ideológica desse mesmo comunismo, desse mesmo frentismo, né? E é um grande intelectual, um grande escritor, um grande artista plástico. Álvaro Cunhal é uma figura de primeira grandeza no cenário da inteligência portuguesa. Um personagem que mereceria ser estudado por nós com muito cuidado e que daria para desenvolver várias pesquisas dentro da sua própria composição nova. A extrema esquerda, que desprezava o respeitava intelectualmente com grande significado. Conversava com o João Bernardo quando ele faleceu e ele falava, né, de toda essa grandeza que, apesar de todos os equívocos políticos que o Álvaro Cunhal tinha na clandestinidade, na manutenção da ordem centrada do PCP, mas de qualquer maneira não eram intelectuais, sabe, de baixo nível intelectual, muito contrário, eram intelectuais de sofisticado gabarito intelectual. A proeminência na liderança clandestina dentro da metrópole, né, contra, né, um governo fascista português, tá certo? Dá-se na figura do Álvaro Cunhal. Mas a partir de 1963, 1964, nós temos um fenômeno de dissidências internacionais, tá certo? Que se reconheceu como movimento maoísta. Então, o maoísmo em Portugal, né, organiza-se na emblemática figura de um personagem que na sexta-feira um dos meus alunos, o Márcio, falará com mais cuidado, que é o Francisco Martins Rodrigues, camarada Campos. Francisco Martins Rodrigues, que eu cheguei a entrevistar em 2007, ele morreu logo a seguir em Lisboa, mas era um personagem fabuloso, um senhor de uma simpatia, sabe, comovente. Francisco Martins Rodrigues, um dos grandes quadros do PCPismo português, um dos grandes quadros do cunhalismo em Portugal, racha com o PCP em 63, fundando aquilo que se chamou, né, de Comitê Marxista-Leninista Português, né, ou o famoso CNLP. É necessário enfatizar essa legenda CNLP, porque o CNLP foi um dos abrigos do João Bernardo no seu exílio em 68 em Paris. Então, percebam, qual é a projeção, a marca do maoísmo dissidente, da dissidência política do Martins Rodrigues com relação ao cunhalismo? O cunhalismo defendia uma oposição velada, mas centrada, né, nessa perspectiva clássica, né, da frente nacional que poderia organizar a produção nacional em torno daquilo que explicitamente a retórica do Cunhal chamava de burgueses honrados de Portugal. Uma burguesia honrada que deveria ser celebrada, uma burguesia democrática. Ou seja, então, contra esse processo, sabe, de uma solução mitigada através do frentismo, o camarada Campos defende, através das páginas de uma revista que ele publicará em Lisboa, na clandestinidade. Saiu apenas 6 números dessa revista, e uma revista chamada Revolução Popular. É uma revista fantástica, emblemática, é um paradigma dentro do marxismo português, porque ele sistematizará uma crítica e sabe, marcará ali a afirmação antagônica ao cunhalismo e ao stalinismo soviético, reiterando, né, com o CNLP, né, a afirmação do confronto ao fascismo, da luta contra o fascismo através da FAP-CNLP, que chegava a defender a luta armada contra o fascismo português. Você tem ali uma cisão importante no campo da chamada esquerda portuguesa na clandestinidade. E temos 2 personagens fundamentais, Álvaro Cunhal, né, e Francisco Martins Rodrigues, ou mais conhecido como Camarada Campos. Francisco Martins Rodrigues foi preso em 1965, no começo de 65. Foi submetido àquela famosa tortura da estátua que eu te falei no começo da minha fala. Conseguiu resistir por 7 dias em pé, 7 dias e 7 noites. Quando ele desmaiava, os caras jogavam um balde d'água nele, ele se levantava, era colocado em pé de novo à parede e sobreviveu. Só que chegou um ponto em que ele, extenuado, em delírio, através da tortura psicológica, os caras vão ali tentando fazer amizade, vão tentando conversar com o cara, vão tentando seduzir o cérebro asfixiado desse torturado. Imagina você, é difícil dar uma aula de 50 minutos em pé, imagina ficar 7 dias em pé. Sabe? Claro que em alguns segundos você cai no chão, umas 100 segundos, né?
para 7 dias. Né? E aí, não resistindo, entregou toda a cúpula, todos os militantes, né, clandestinos do CNLP em Lisboa, em Coimbra, no Porto. Ou seja, o CNLP caiu em 65 com a prisão do Francisco Martins Rodrigues. Isso foi trágico na história política dele depois. Esse cara era conhecido na clandestinidade como Lenin de Portugal, pelo seu atrevimento em encaixar com o PCP e afirmar um programa teórico revolucionário que tentava ir adiante aquilo que o comunalismo não conseguia desentranhar. Essa entrega, ou seja, ele entregou todos, e todo o CNLP caiu na prisão, todos foram presos. O cara fica na cadeia de 65 a 1974, evidentemente. Quando ele sai em 74, é celebrado como uma grande figura da esquerda, mas perde, como resultado adicional dessa entrega de 10 anos anteriores, né, o poder de uma facção que é hoje, que gerou hoje o Bloco de Esquerda, que é o grupo da UDP, União Democrática Popular, criada em dezembro de 1974, que é uma consagração de pequenas dissidências, inclusive algumas dissidências do CCS, que o João Bernardo tinha organizado em Paris, que é um grupo maoísta, né, que se celebrou e mantém-se ainda vivo hoje, né, através do Bloco de Esquerda. Hoje é mais na frente de debates políticos, não é necessariamente mais um partido político. Então, o Martins Rodrigues sempre com essa chaga do homem que entregou. Por que é chaga? Porque havia na cartilha do militante comunista algo que estava acelerado, era um texto do próprio Álvaro Cunhal, um texto que ele escreveu, se não me engano, em 1958, que se chama assim, Quando Fores Preso, Camarada. Eu tenho esse texto, é fantástico. Ou seja, o Álvaro Cunhal disserta, e aí, sabe, em estratégias que o militante tinha que aprender desde o primeiro minuto que entraria na clandestinidade, que quando fosse preso, ele deveria organizar, sabe, dentro de si, do seu cérebro, sabe, ganhar muralhas de aço, como alguns diziam, como os gonçalvistas diziam, para se defender dessa violenta pressão psicológica que ela sofreu. Muitos sofreram a prisão do Estado, um inclusive, não sei qual o nome dele, aguentou 14 dias e não entregou ninguém. E o desgraçado do Francisco Martins Rodrigues entregou, e aí, pronto, acabou por manchar a sua história política posterior, porque no processo da Revolução dos Cravos, ele, que seria uma das figuras cimeiras da Revolução, acabou por ser engolido pela própria Revolução em função dessa presumida traição que ele cometeu com os militantes do CNLP, naquilo que se chamava CNLP do interior. Porque era muito comum, como se estão todos na clandestinidade, você tem grupos clandestinos em Portugal, no interior, e você tem os grupos clandestinos, né, mas que estão em liberdade, estão atuando principalmente em Paris, do exterior. Em 68, né, cria-se, em 67 ou 68, cria-se em Paris, né, o CNLP do exterior, liderado por um cara chamado Edwin Vilar. Quando eu falo assim, facções, grupos, notem, como Portugal é um país que mal aparece no mapa e tem sempre os mesmos 10 milhões de habitantes, ou seja, morre um, nasce um, morre um, nasce um, morre um, nasce um, nunca passa para 10 milhões e um, e ultimamente às vezes cai para 9 milhões, 900, mas aquela coisa triste. Então, esses grupos clandestinos são grupos minúsculos, são grupos furunculares. Você tem rachas homéricos. O João Bernardo escreveu um livro, em 1972, chamado Contra Trotsky, para rechaçar uma acusação impiedosa que era feita politicamente, chamavam de trotskista, e ele encolizava. Mas quem chamava de trotskista? 3 caras que eram dissidentes dele, dentro do CNLP em Paris, ou seja, por causa dessa cólera vociferante de 3 caras que o expulsaram do CNLP em 1970, 1969, em outubro de 69, o cara escreve um catatal de quase 500 páginas, destruindo a obra do Trotsky, destruindo tudo que o trotskismo representava, para se dizer, olha, não sou um trotskista, sou um leninista puro e defendo isso, sabe, na sua radicalidade integral. Então, isso tem que ficar claro, são pequenos grupos que se autocelebram nessas lutas intestinas, mas que tem uma projeção teórica importantíssima. Isso é um detalhe observável. O marxismo português sempre foi copioso na sua produção intelectual. Você tem muitos intelectuais, uma produção vertiginosa, complexa, né, nesses debates, né, na clandestinidade. Então, com a prisão
do Martins Rodrigues, nós temos apenas o CMLP, né, no exterior, com esse Edwino Vilar, 68. Então estou descrevendo, tratar de uma notícia de dois personagens, Álvaro Cunhal e um segundo, Martins Rodrigues. E agora entra em cena o terceiro grande personagem da oposição clandestina portuguesa, e que para mim é o maior produto daquela clandestinidade, naqueles anos 68 a 74, e para mim é o maior produto teórico da Revolução Portuguesa. Não existe em Portugal nenhum intelectual, nem Manuel Vilaverde, que vem dos cada circunstância, que tenha, sabe, a mesma densidade, né, teórica que o João Bernardo, né, desencadeia naqueles anos e que vem mantendo até hoje, está vivo, mora em Belo Horizonte,